Eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Hoje é um culto de vitória e eu quero mostrar a trajetória de Davi rapidamente para vocês. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho, até porque tem muita gente que tem pouco contato com a Bíblia e às vezes tem dificuldade. Aqui é assim, não é propósito constranger ninguém, nós entendemos a atividade, tem pessoas que vão fazer isso ou deixam para fazer no finalzinho do dia, mas quem hoje teve tempo de pegar a sua Bíblia e ler um versículozinho, levante a mão por gentileza. Isso, é isso aí, uns 15% da igreja. O restante não tiveram tempo, ainda deixam para fazer isso no término. Por isso que eu gosto de botar o texto aqui, porque aí você já vai sair daqui podendo falar, li a Bíblia, certo? Hoje. Então vamos começar aqui, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1, me ajude aí, irmão. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me, ó Deus, e fala conosco. Fala não o que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, nos coloque no confronto das mudanças e que sejamos alcançados, ó Deus, pela libertação da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Bom, aqui inicia-se a história de Davi na Bíblia. É basicamente o primeiro versículo que vai falar a respeito dele, apesar de ainda não falar de seu nome. Fala apenas de um filho de Jessé que tem 8 rapazes em sua casa. Jessé tem 8 filhos, Davi é um deles, e Samuel, nas montanhas de Ramá, recebe uma informação de que o reinado de Saul vai chegar ao fim, e ele não vai transicionar a monarquia para seu filho. Deus tem um novo rei. É obviamente que já para cumprir a palavra do Senhor, certo? De que Jesus seria o leão da tribo de Judá, e Saul é da tribo de Benjamim. Provavelmente até quando ele se torna rei, algo muito confuso deve ter passado pela mente de muitos daqueles que conheciam todas as palavras, todas as profecias e todas as promessas. Ok? Mas como Deus nunca se engana, sempre esteve tudo sob controle. Agora o reinado de Saul vai chegar ao fim, e Deus vai às montanhas de Ramá, na casa do profeta Samuel, conversar com ele a respeito do futuro, certo? Da monarquia do seu povo. Já havia sido extremamente doloroso transicionar, né, o ambiente dos juízes para o ambiente da monarquia. E agora mais uma ruptura vai acontecer. O reino vai sair da família de Saul para ir para uma outra família. Isso vai gerar muito desgaste, é verdade. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que em nenhum momento Davi está sendo informado do que está acontecendo. Todas as coisas estão acontecendo nos céus e todas as coisas estão acontecendo na casa de Samuel. Deus vai a Samuel e diz: desce a Belém, vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu vou levantar um novo rei. Era tão difícil isso acontecer que eu não sei se você reparou. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Era tão complexo que até mesmo que ele tinha feito algo de errado, que havia um engano naquela situação. Ele também se sente desconfortável. Mas é importante você entender que quer Saul ou Davi, eles não estavam no ambiente da escolha. Deus não o perguntou se ele queria ir.
Ao contrário do que acontece com Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui com Davi não acontece isso. Deus decidiu que ele vai ser o futuro rei de Israel e pronto. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero e tenho falado muito para a igreja isso. Ficarmos atentos aos modelos cujos quais Deus trabalha. Nós vemos num ambiente ele dizer para alguém: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele dá uma opção a Isaías, pelo menos é o que aparenta. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a Davi não. Deus já decidiu que ele vai ser, porque se eu vou lidar com Deus, eu tenho que entender que Ele sempre vai, né, agir com sua soberania, mas que em algumas vezes Ele pode te dar escolhas. Fique atento a isso. Qual é o modelo que Deus vai usar contigo naquela ocasião? Deus decidiu que um filho de Jessé vai ser rei, que este menino é Davi, mas não falou nada com Davi, porque Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Se Ele tiver a fim de te usar, pronto, Ele te usa e acabou. E que isso fique claro. Ah, queria que Deus aparecesse, falasse comigo. Fala se quiser, se não quiser não fala. Foi lá e falou para o Samuca: desce, dá um pulinho lá em Belém e unge um filho de Jessé e pronto, e está tudo certo. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Verso 13, ainda do capítulo 16. Vamos embora. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... Então Samuel se levantou, né, e tornou a Ramá. Eu gosto dessa expressão: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Presta atenção, o Espírito, repita comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É isso aí, é o Espírito do Senhor. Tá certo? Quando ele entra, ele faz com que pessoas se tornem capazes de fazer coisas inimagináveis, que não seriam capazes de fazer se Deus não estivesse lá. Você é psicóloga, você pode ser formada, você pode ter todas as técnicas, mas tem coisas que tudo aquilo que você aprendeu na universidade não pode fazer. E nesse momento, se o Espírito do Senhor entrar em você, Ele pode dar a você condições de fazer o que você não faria com todas as ferramentas que tem. É importante entendermos isso. Por isso que para mim a força de Sansão nunca esteve no seu cabelo, porque todas as vezes que Sansão vai ser usado, o texto é bem claro: e o Espírito do Senhor se apoderou do Sansão, e o Espírito se apoderou do Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, até que um dia Sansão ficou careca. Aí naquele dia o Espírito do Senhor não se apoderou. Não é porque ele estava sem cabelo, é porque ele estava sem Deus. Entendeu? Ah, mas ele estava careca porque ele já estava careca de saber que não devia ter se metido naquelas furadas. Entendeu? Então nós vemos aqui que Davi vai receber o Espírito do... Samuel unge Davi, jogou o azeite, e o texto é claro: o Espírito do Senhor se apoderou daquele dia em diante, e Samuel foi embora. E Davi ficou com quem? Com o Espírito do Senhor. É isso. Agora a vida desse cara, e presta atenção, porque vai acontecer um montão de coisa maneira. Eu vou passar rapidinho aqui, porque a maioria das histórias você já conhece, e se não conhecer, os textos estão aí, copia, tira uma foto, ou depois assiste a mensagem de novo, tá certo? Ou então não lê também, não vê, o problema é seu, você faz o que você quiser. Aqui ninguém obriga você a fazer nada, certo? Você faz se você quiser, se não quiser, vá para o inferno, ok? E que fique claro. Eu falo isso aqui, o pessoal: nossa pastor, o senhor é grosso. Eu estou falando a verdade. Quem não obedece vai para onde? Para o céu? Vai para onde? Então, deixa quieto, tá certo? Vamos lá, 1 Samuel 17, 34. Vamos dar um pulinho, vamos continuar vendo a história desse cara. 17, 34. Então disse Davi a Saul: o que ele disse? Teu servo apacentava as ovelhas de seu, e vinha um e tomava uma ovelha do... Olhe para mim aqui, porque está acontecendo um negócio maneiro. Lembra que ele foi ungido e o Espírito do Senhor se apoderou dele? Lembra? Assim que ele saiu com a unção, com o Espírito de Deus e com tudo, sabe o que ele foi fazer? A mesma coisa que fazia antes: apacentar as ovelhas. Estava ele lá apacentando as ovelhinhas, quando de repente quem veio? Um leãozão.
O leão olhou e falou: eu vou pegar uma ovelha dessa tua. Davi deve ter falado: aqui tem pastor, maluco. O negócio vai dar bom para você não. Essa ovelha nem é minha, é do meu pai, mas ele deixou tomando conta, então não vai tomar. E o leão falou: eu não quero saber, eu sou o rei da selva. Davi falou: e eu o futuro de Israel. Certo? O leão tomou uma ovelha, Davi correu atrás dela, pegou o leão, um dos textos mais absurdos da Bíblia. Porque leão não é bicho que você corre atrás, é bicho que você corre na frente. Certo? E ele diz: ó, o leão pegou, correu, eu corri atrás dele, tomei a ovelha do leão. Que loucura é essa? Uma ovelha que está na boca do leão, provavelmente ela já está, mas Davi está falando, se ela está morta ou viva, isso não é importante. O importante é que ela não é sua, ela é do meu pai, eu vou atrás dela. Eu não vou entregar os pontos. Matei o leão. Aí apareceu um urso desavisado, que não sabia que eu já tinha um homicídio, e veio pegar uma ovelha. Eu falei: aí, mano, eu já vou ter problema com Greenpeace, então eu vou logo falando, certo? Já matei um maluco aí. E o leão, o urso pegou. Ele falou: aí eu matei o urso. Aí, pronto. Sabe o mais importante? É que ninguém viu isso acontecer, sim ou não? Ninguém viu isso. Porque as suas maiores experiências com Deus não precisa ser ovacionada pelos outros. É você que precisa saber que Deus é contigo. É na intimidade, é no secreto, é no escondido, é naquele ambiente onde não tem ninguém, é só você e Deus, e você sabe que Ele está lá. Davi sabia que Deus estava lá, certo? Que o Espírito do Senhor deu força a ele para matar o leão, para matar o urso. Olha que beleza. Matou, só que agora, todas as vezes que você consegue ultrapassar um nível, você vai para o próximo, e tende a ser mais difícil. Agora, quem é inimigo de Davi? Quem? Não. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo dele? Eu entendi falar Urias. Quem é o inimigo? Um gigante. Fala gigante. Isso aí. Nota que era um ursinho, leãozinho. Agora é um cara com a couraça, um cara com escudo, um cara com lança, um cara guerreiro, ganhou todas as batalhas, matador profissional, quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é extraordinário, sim ou não? Esse é Golias. Pois é. Dá uma olhada nisso. Ele mata o gigante, sim ou não? Todo mundo está com medo. Davi chegou lá e matou o gigante. Matou o gigante, pronto. Foi ou não foi legal? Sim ou não? Pois é. Só que quando ele mata o gigante, ele vai enfrentar seu próximo inimigo. E quem é? Saul. Note que só vai piorando. Leão, urso, gigante, rei. Porque é assim. A cada fase que você vence, a próxima costuma ser mais difícil. Mas o Deus que te deu vitória na anterior é o mesmo para continuar contigo e te dar vitória. O que você tem que entender é que Ele está contigo. Não sei o que você está atravessando. Aliás, você pode não estar atravessando nada. Porque tem gente que traz o caos para trazer o alívio. Não guarda essas pregações. Você que está lascado, você que está ferrado, você que está com câncer, você que divorciou, você que está desempregado, você que está isso, seu filho está com os demônios e você está não sei o quê. Aí quem não tem nada disso pensa: o que eu vim fazer aqui? Isso aqui é está tudo pago, todo direitinho, não briguei com a mulher, nem filho eu tenho para estar doido, certo? E aquela coisa toda, você fala: eu vou pôr. Então deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante você entender uma coisa. Você precisa de Deus porque você tem uma dívida que você não consegue pagar. Enquanto você não reconhecer isso, certo? Que o filho dele pagou essa dívida, você está perdido. Essa que é a grande verdade. Então nós estamos olhando para um camarada sensacional. Olha, quem ele era? Era ninguém. Agora já sai aí tirando onda de que Deus é com ele. Olha só, mata leão e urso, vai tocar para o rei no palácio. Quando Davi entra no palácio para servir de músico de pajem de armas, as armas que Saul tinha era algo extremamente escasso naquela época. Davi é alguém que começa a manusear, mesmo que seja para limpar, as armas do rei. Davi está tocando para Saul dormir, não simplesmente porque Saul perdeu o sono.
É porque Deus está colocando Davi no palácio para que ele veja como o rei come, como ele senta, como ele dorme, como ele conversa. Porque Deus costuma colocar você perto dos lugares de onde ele deseja te colocar. Você tem que ficar atento. Davi está observando tudo isso. Agora ele tem as armas de Saul, a armadura de Saul. Ele tem tudo aquilo que para ele é de extrema novidade. É verdade. Ele nunca tinha visto isso. Aliás, Golias não precisava ser tão grande para causar medo em Israel. O que ele trazia consigo era uma tecnologia tão inovadora para a época, que observar aquela couraça, aquele capacete, certo? Aquele escudo, aquela lança e tudo aquilo que ele trazia, já fazia de Golias um indivíduo, né, extremamente amedrontador. Para Israel olhar aquilo já era difícil. Mas Davi, munido de suas experiências anteriores com Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, sim ou não? E baseado nisso, ele venceu. Ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu Golias, ele venceu a tentação de não matar Saul nas oportunidades que teve. Davi era alguém, né, que Deus morava nele, é verdade. E olhando até o presente momento, é um comportamento extraordinário. Parece até que vai assim até o fim, mas não vai. O próximo inimigo de Davi é o maior desafio que ele vai enfrentar. Ele não tem garras, ele não tem presas, ele não tem espada, ele não tem lança. Ele é doce, suave, estratégico, porque o diabo, para derrubar você e a mim, ele vai buscar uma ocasião contra nós. Eu gosto desse texto, já preguei algumas vezes sobre ele aqui na igreja. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1. Segundo Samuel: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu no terraço uma mulher que se estava lavando. Viu uma mulher que se estava lavando. Viu uma mulher que se estava lavando. Ela não tem garras, ela não tem presas, ela não tem espada, ela não tem lança, ela não tem escudo, mas ela é o maior inimigo que Davi vai enfrentar. Primeira coisa que o diabo fez por algum motivo, ou articulou: Davi não deveria estar naquele lugar. Volta ao verso anterior. E tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para... Davi é rei, sim ou não? Então ele tem que estar onde? Na guerra, nos campos, em Rabá, certo? Destruindo os filhos de Amon. A batalha está acontecendo lá. Lá tem lanças, lá tem escudos, lá tem espadas. E Davi estava apto para se defender de tudo isso. Porém, o inimigo mudou o campo de batalha de uma forma muito sutil. Ele mudou o campo de batalha. Para Davi agora ele não está na guerra. No tempo em que os reis saem à guerra, ele não vai à guerra, ele vai à guerra. Só que ele vai à guerra num outro modelo de guerra, com outro modelo de armas, que podem matar do mesmo jeito como mataram
nesse ambiente, este cara que matou leão, que matou urso, este camarada que matou Golias, este rapaz que tocava, que era cheio de Deus, esse indivíduo que não matou Saul, agora ele está no lugar errado, e quando ele está no lugar errado, ok, ele vê coisas erradas. Verso 2. Verso 2: e aconteceu que à hora da tarde, que ele se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Ele está no lugar errado. No lugar errado ele enxerga coisas e está tudo errado. Verso 3: enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu? Preste atenção, ele está no lugar errado, olhando as coisas erradas e chamando pessoas erradas. Ele chama alguém para indagar quem é aquela mulher bonita que está se banhando. E alguém disse: aquela é Batseba, filha de Eliã, ela é mulher de Urias o heteu. E quer saber mais? Ele não está aqui, ele está na guerra. Quer saber mais? Ela está sozinha, certo? Seu marido não está em casa. Vamos lá? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ou se deitando com ela, certo? Ele se deita com ela, e ela já tinha se purificado, certo? Da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Verso 5: e a mulher concebeu, ela engravidou deste ato, certo? E enviou e fez saber a Davi, e disse: pejada ou grávida eu estou. Preste atenção, alguém vai morrer nessa história. E por enquanto é Batseba, ela que vai morrer. Se a comunidade sabe que ela está grávida de um homem que não é seu marido, ela vai morrer. Se a comunidade sabe que ela está grávida de um homem que está no campo de batalha, defendendo ela, sua família e toda a nação, é mais um motivo. Jesus, isso é saúde, 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 é isso aí. Glória a Deus. É isso aí. É melhor ela tirar desse jeito do que amanhã tá lá fora fazendo algo de errado. Isso aqui é papel de mãe, é isso aí, ó. E a criança também chorar, que ela vai lá, leva para o ambiente do concerto. Pode ter certeza que lá fora tem um ambiente do concerto. Louvado seja Deus. A primeira vara de infância e juventude que eu conhecia era de goiaba, desse tamanho assim, ó. Batia até no concerto tutelar, minha tia. Vamos voltar aqui rapidinho, né? Glória a Deus. Então preste atenção, alguém vai ter que morrer. E por enquanto é Batseba, ela que vai morrer. Tá certo? Mas ela avisou a Davi. Aí, maluco, a casa caiu, mano. Eu tô grávida. Davi falou: caraca, que isso, que mole, Batseba. Poxa, só queria uma aventura. E ela falou: pois é, querido, tô gravidinha. Aí ele falou: vamos botar na conta do Urias. Lembra disso? Manda trazer Urias. Aí Urias veio, Davi falou: ô Urias, gente boa. Rapaz, como é que está a guerra? Ele falou: tem gente morrendo, mas graças a Deus nós estamos ganhando. Beleza. Ele falou: pois é, cara, dá um pulinho em casa. Muito tempo fora de casa. Chega lá, pega a dona, te manda para a guerra e bota o filho na tua conta. O cara é servo de Deus, o cara que está fazendo isso. Foi o cara que matou o leão, o urso, o gigante. Sabe quem é ele? Davi. E tu acha que tu está imune? Tenha dó. Aquele que está em pé, cuide para que não. É isso aí, mano. Sabe o que ele fez? Urias falou: não vou não.
Não vou não, porque o povo está em batalha, a arca da aliança está no meio, certo? Não vou me deitar, não vou ter prazer enquanto os soldados estão. Olha o cara. Davi então falou, rapaz, esse maluco não vai. No dia seguinte fez um banquete, depois você lê, está escrito lá, talvez não esteja dessa forma. Manguaçou Urias. Davi era rei, falou para Urias, bebe, como é que ele não vai beber se o rei está mandando? E Urias, não, ele, toma. Aí Urias falou, nossa, rapaz, estou doidão já. Davi falou, então vai para casa, que agora você não precisa nem pegar a mulher, é só entrar em casa e a gente já bota o fim na conta. Mas ele nem para casa foi, dormiu na praça, coisa de sertanejo, está escrito, tá certo? Dormiu na praça, está escrito isso aqui, depois você lê, tá certo? E olha que confusão, Davi agora vai mandar matar Urias, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Esquisito, não é? É Davi, gente, o homem segundo. E tu às vezes fica julgando alguém. Sabe nada a respeito de pessoas. Pessoas são falhas. Cuidado para não se decepcionar com elas. Olha só, o que eu gosto desse texto é que ele está dizendo que, volta lá no verso 1, só para o pessoal acompanhar. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para, enviou Davi, seu sobrinho Joabe, certo? E os servos com ele, todo Israel, para que destruísse, mas ele ficou em Jerusalém. Verso 2. E aconteceu que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Quem é que andava passeando? Davi, sim ou não? Ele está sozinho, sim ou não? Isso aí. Esse texto diz que ele estava sozinho, não é? Capítulo 12. Coloca para mim, por favor. Capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. O rico, Davi, tinha muitíssimas ovelhas. Ovelhas aqui é a representação das esposas, ok? Vamos lá, o pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena. Enquanto Davi tinha muitas esposas, Urias tinha uma. Sim ou não? Sim ou não? Isso, ela havia crescido com ele, dá todos esses exemplos, ok? E, vamos embora, verso seguinte. E vindo um viajante ao homem rico, o homem rico é quem? No capítulo 11, Davi está com quem na sacada? Está com quem? Numa visão humana ele está, mas quem está falando agora é o profeta. O profeta, além do humano, vê o sobrenatural. E na visão profética, na visão do sobrenatural, quando Davi estava na sacada, olhando para Batseba, ele não está mais sozinho, tem alguém com ele, alguém invisível, alguém que pode influenciar, mas não se vê, alguém que pode falar, mas não se vê, alguém que é capaz de falar sem uma voz audível, de estabelecer um impulso, algo que pode ser incontrolável, um impulso, sabe? Aquela força que ela é potencializada. Eu vou pegar impulso, eu vou, pegar minhas energias, concentrar. Por isso que muitas pessoas se perdem, por causa do impulso. Não é natural, é um impulso. Quando Davi está na sacada, ele não está sozinho, tem alguém lá, e esse alguém não é o Espírito de Deus. Natã diz que é um viajante. Quer saber quem ele é? O viajante? Vamos para Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, passeando pela terra, eu busco uma família, um casamento, uma empresa, um ministério, alguém que me receba. O que você tem, viajante? Eu tenho fome. Eu tenho fome. É isso que eu tenho.
Olha bem, e vindo um viajante ao homem rico, disse para ele: não interessa quantas mulheres você tem, aquela ali é mais bonita do que elas. Não interessa se você é casado ou solteiro, olha que homem legal, ou solteira. Não interessa se dinheiro é seu ou não, pega. Não interessa se você sabe ou não, fale. Esse é o viajante. Seu propósito é causar confusão. Ele veio para roubar, matar e destruir. E sabe onde ele está? Na casa do cara, que é segundo o coração de Deus. Você já viu esse viajante na sua casa? Mandando você dizer coisas para seu marido, coisas para seus pais, mandando você ver coisas na rede social, se interessar por coisas que não deveria. Não, com você não acontece isso, né? Você não é Davi, você é muito melhor do que ele. Pare e pense. O viajante está lá, certo? E ele impulsionou o homem rico Davi, que deixou de se deitar com suas esposas, ovelhas e vacas, para pegar a Batseba, a mulher do próximo. Bom, a mulher do próximo é para ele, sim ou não? Sim ou não? Não. É para o viajante. É para o viajante. Se Davi se deitasse com Abigail, sua esposa, era para ele, era para Deus. Se ele se deitasse com Mical, sua esposa, é para ele, era para Deus. Mas quem está com desejo não é Davi. Esse não é um desejo lícito. E se ele não é lícito, ele não é de Davi nem de Deus, ele é do viajante. Ele se deitou, e exatamente isso. Vindo, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. E vindo Satanás a Davi, ele deixou de se deitar com suas esposas, para se deitar, para agradar o viajante, com a cordeira, ou com Batseba, a mulher de Urias. É isso. Não tem muita coisa a ver com Davi, tem a ver com o viajante. Tá certo? Deu para entender? Sim? Amém? Isso. Capítulo 12, verso 11. Assim diz o Senhor. Opa! O profeta agora parou de explicar, parou de dizer o que Davi fez, parou de dizer sobre o viajante. Cadê o viajante? Ele seguiu viagem. Cadê o viajante? Está querendo ir para a minha casa, para a sua casa, para o meu casamento, para o seu casamento, para os meus negócios, para os seus filhos, para os meus filhos, para a sua igreja. É isso. Ele continua viajando. Mas Davi não foi viajar, porque alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que cumprir a lei da semeadura. Tudo aquilo que você semear, isso também. E ele foi embora. E assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa o mal sobre, tomarei das tuas mulheres perante os teus, e darei ao teu, o qual se deitará com as suas mulheres perante este sol. Vamos lá? Porque o que tu fizeste mas eu farei este negócio perante todo e perante. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor
transpassou o teu? Não. Olho por olho, dente por dente. Se ele matou Urias, o que Davi tem que fazer? O que tem que acontecer com ele? Ele tem que morrer. Deus diz através de Natã: o Senhor, certo? Cadê? Transpassou ou perdoou o teu pecado, e por causa disso, por ele ter te perdoado, você não vai. Volta o versículo anterior. Volta mais um. Assim diz o Senhor. Bom, Davi foi perdoado, sim ou não? Mas vão se deitar com a mulher dele. Um filho vai matar o outro. Um irmão estupra a irmã. Pensa no caos que esse cara está vivendo. Pensa, está aí. O filho que ele teve com Batseba, aquele da gravidez, ele morre. E Deus diz para ele, através de Natã: o Senhor te perdoa, você não vai morrer. Mas, vamos continuar lendo, já estou terminando já. Vamos embora. Bota aí, bota o próximo. Vamos embora. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Todavia, Davi, por causa do que você fez, estão falando mal de mim. Eu não fiz nada, mas como eu resolvi andar contigo, estão falando mal a meu respeito por sua causa. E ninguém vai falar mal de mim por um comportamento que não seja meu. Então é por causa disso, Davi. Se você não preza seu nome, eu prezo o meu. Se você não preza o nome da sua igreja, eu prezo o meu. Se você não preza o nome de sua família, eu prezo o meu. Se você não preza o nome da empresa que você colabora, eu prezo. Deus está dizendo para Davi: eu vou te perdoar, cara, mas seu pecado não vai te perdoar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também, presta atenção, está tudo certinho, tudo direitinho. Davi diz o seguinte, quer ver? Volta um pouquinho, só para eu mostrar. Volta um pouquinho. Aqui. Então, disse Davi a Natã, o que ele disse? Sabe o que ele disse? Natã, pô, maluco, Batseba era gostosona. Ô Natã, olha só, tanto Abigail, Mical, elas estavam querendo fazer nada comigo não. Eu estou sem. Preste atenção. Quando Davi vai dar uma olhada em quem ele é, ele não arruma desculpa. Não, é porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, porque isso, porque aquilo outro, porque ele fez, porque ela fez. O senhor me entende, o senhor sabe como é que é, mas é assim. O que é isso? Ele diz, eu pequei. Não é Batseba, eu não deveria ter feito. Agora eu sou homem para assumir o que eu fiz. Eu sou homem. É isso que Davi está dizendo. Eu sou homem, meu filho vai morrer. Eu vou viver tudo o que tenho para viver. Mas esse erro não vai me matar. Eu vou me recuperar disso.
eu vou me reerguer. Pessoas podem demorar a acreditar em mim. Pessoas podem demorar e olhar e ver, né, que eu tenha credibilidade novamente, mas eu não vou desistir. Salmo 51. Faço questão de ler com você o verso 1, o 4, o 10 e o 11. Verso 1, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas, segundo a multidão das tuas. Verso 4. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso 10. Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, e renova em mim o espírito. Verso 11. Não me lance, nem retire de mim o espírito do Senhor. Se retirou de Saul, e o espírito mau o atormentava. Davi viu o que acontece com alguém que o espírito do Senhor vai embora, e ele diz: não retires de mim o teu, não me lances fora da tua presença. Primeiro livro dos Reis, logo no início, capítulo 2, Davi está velho, fartos de dia, instruindo seu filho Salomão no que precisa fazer com algumas pessoas que Davi soube administrar, mas que ele não as recomendava para Salomão. Troque o comandante, troque o sacerdote, mantenha somente o profeta. É basicamente o que ele faz. A história dele é uma história que termina com sucesso, mas não foi sucesso sempre. Ele sofreu pra caramba. Ele foi apedrejado. Não tacavam pedra diretamente nele, mas em sua direção, gritando e o chamando de adúltero. Seus homens queriam atacar o indivíduo que fazia isso, mas Davi disse: não, deixa, ele está atacando pedra com razão. Ele foi capaz de lidar com tudo o que fez, ou pelo menos com o resultado do que fez, mas ele não entregou os pontos. O nome da nossa igreja é de gente que já fracassou, que se você está aqui para investigar o que pessoas fizeram no passado, aqui tem gente bem bagunçada no passado, e um deles é este que vos fala. Todos nós temos passado, e muitas coisas desse passado não sentimos orgulho, mas nós não desistimos. Nós estamos atrás das misericórdias que alcançou Davi. Então aqui é um lugar de recomeço. Eu quero deixar isso bem claro, porque se seu propósito é vir para cá e olhar o passado das pessoas, é melhor você não ficar conosco. Mas se seu propósito é vir aqui para mudar a sua vida e acreditar que Deus está aqui para mudar a vida das pessoas, também não estamos aqui para sustentar pessoas que não querem mudanças. Como eu disse, é o nosso nome que está em jogo, é o nome de Deus. Mas eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E vamos ler o 51 de novo para a gente não esquecer. Verso 1, 4, 10 e 11. Verso 1, leia para mim todos.
Verso 4. Verso 11. Presta atenção, você vai para casa, vai tomar seu banho, vai jantar, e antes de dormir, abra neste salmo e faça essa oração que você fez aqui agora. Esse salmo foi o salmo escrito por Davi, depois que cometeu essas falhas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, não me lances fora da tua presença. Feche seus olhos neste momento.